Fala galera do canal WWE em geral, aqui é o Zezo trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui com um membro do canal, um top guy aqui do canal, meus amigos. Pois é, hoje eu tô aqui com o Pedro Ivo, onde ele aqui é um amante de lutadores sobrenaturais da WWE. Então o papo de hoje vai ser bem interessante aí, como a gente vai devagar aqui, como a gente vai falar, se expressar sobre esses personagens tão profundos que temos na WWE. Então, Pedro, por favor, se apresente, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Obrigado. Primeiramente, um prazer estar aqui, né, dividindo a tela com você. E, bem, desde sempre eu tive essa meio que esse interesse pessoal por esses personagens mais obscuros, porque eu sempre achei eles mais profundos mesmo, né? Sempre tive essa pegada de, pô, o que está acontecendo aqui? Meu primeiro contato com a WWE foi um vídeo no YouTube lá para a época de 2006, um pouco antes da geração SBT, naquelas lan house da vida, que eu vi Sim. um vídeo uma luta que o Randy Orton chegou de surpresa, ou ele estava na luta, não sei muito bem o contexto, eu sei que ele finalizou o Shawn Michaels, veio uns 15 figurantes, todo mundo abraçou o Randy Orton, no ringue de repente toca o sino, apaga a luz, chega um pessoal encapuzado, bota um caixão parado no stage, deixa aquele caixão parado lá, e fica um mó tempão, um canto daquelas, canto de igreja, né, aqueles coros de igreja, o caixão em pé, um fumaceiro gigante. Eu fiquei, o que está acontecendo aqui? Eu não conhecia a WWE nesse ponto, não tinha ideia do que era aquilo. De repente explode o caixão, começa a pegar fogo, sai o Undertaker lá de dentro. Quando saiu, então começou aquela música fúnebre, saiu o Undertaker de dentro do caixão, foi na direção do ringue, começou a bater em todo mundo e disse, meu Deus, o que é isso aqui? Foi o primeiro contato com o Pro Wrestling. Aí eu comecei a pesquisar algumas coisas na internet, avulso, que eu me interessei por aquilo. Aí quando começou no SBT, né, a gente só vai ladeira abaixo, né? A gente se aprofunda cada vez mais no mundo. Então você foi um dos sortudos que um dos primeiros contatos foi justo com o Undertaker, né? Exatamente. Eu Então, sempre achava ele meio parecido com o Zorro mesmo. A gente chegou a comentar alguma coisa assim. sim. Quando eu olhei aquele cara de capa. Depois eu disse, tem alguma coisa aqui. É, quando eu fui ver também, eu associei ao Zorro, né? A mesma aparênciazinha ali, aquela capa, aquele chapelão, né? E tinha saído, acho que algum filme sobre o Zorro naquele período de 2006 a 2008, por aí. Sempre passava pelas tardes da vida aí, passava uns filmes assim. É, chegou a ter novela depois na Record, o Zorro, alguma Sim, coisa assim. sim. Mas, enfim, é bem interessante a gente falar a respeito de Undertaker ser o primeiro contato, porque muita gente, né, teve esse primeiro contato mesmo de WWE, sendo o Undertaker um dos caras que eles bateram o olho e falaram: Caraca, eu preciso assistir o resto dos shows porque esse cara é muito Sim, interessante, esse sim. cara tem alguma coisa a mais, né? Sim. E então acho que pro nosso papo começar sobre esse tema, o Undertaker ele é o nome principal, né? Porque para muitos aí é um dos maiores de todos os tempos e muita gente fala que no mínimo, o Undertaker tem a melhor gimmick da história, né? Que é o melhor personagem da história aí que a gente já teve na WWE. E cara, o que você acha sobre o Undertaker de modo geral? Eu tenho tantos vídeos de Undertaker aqui no canal, acho que é o superstar que tem mais vídeos sobre ele aqui no canal é o Undertaker. Eu já fiz de tudo já com ele, gameplay, série. Então a galera já sabe já minhas opiniões sobre o Undertaker. Mas e pra você, assim, o que você achou das fases do Undertaker ao longo da carreira? A profundidade do personagem dele, quando que ele conseguiu trazer um pouco mais disso, né? Teve até a fase dele que ele saiu um pouco disso e foi lá pro American B10, mas depois ele tornou. O que você acha aí do Undertaker de modo geral, cara? De uma forma geral, eu devo concordar. Eu acredito sim que ele tem a maior gimmick da história da empresa em si, porque ele estava lá e ele viveu esse mesmo personagem por anos e anos. Tipo, a empresa mudou de cara várias vezes, tipo, a forma como eles lidavam com os lutadores, com as histórias mudou e ele era sempre aquilo lá. Independente da situação ou contra quem ele estivesse lutando, tocou o sino, apagou a luz, todo mundo foi à loucura. Muita gente só conheceu justamente ele fora da empresa, não sabia nem que ele era lutador, né? Porque ele já fez vários trabalhos fora, tipo, assistiu um desenho do Scooby-Doo e tava o Undertaker lá também. Então, eu devo concordar sim, se não for um dos, né, ele é o maior sim, né, personagem da história da empresa. E
pô, ele evoluiu muito bem com o passar dos anos. Aquele período do American Badass foi maneiro também. Foi uma diferenciada, deu uma estranheza e tal, mas era maneiro. Mas desde quando ele começou, ele chamava a atenção que ele parecia um Frankensteinzão, um zumbi gigante, que era controlado pelo Paul Bearer lá, né? Com aquela urnazinha dourada. E dali, eu acho que tem uma entrevista, ele chegou a falar que nem ele esperava que fosse dar a repercussão que deu, né, aquele personagem. E ele cresceu muito bem ao passar do tempo, mas eu acho que o ponto mais forte do Undertaker é o Ministério das Trevas. A minha parte da história favorita dele, acredito que é a mais pesada, a que tem uma história mais profunda e que acabou reunindo uma legião, né? Uma seita. Uma parada que hoje em dia não teria como acontecer na WWE de forma nenhuma, né? Você pega. Imagina o Undertaker chegar lá falando sobre o Lorde das Trevas, os poderes ocultos, pega uma super estrela lá, pendura ela numa cruz, enquanto taca fogo em alguma coisa, não tem como, gente. Pega uma Bíblia satânica, começa a ler. Não tem como fazer um culto satânico no meio do Sequestra o ringue. lutador pra colocar aquela estaca lá no peitoral. Rapaz, era uma coisa maluca mesmo, cara. Até pra gente assim que não se importa muito com essas coisas, né? Acha maneiro e tal, era uma parada que a gente para e questiona realmente. Era meio fora da curva, né? Eu concordo, em termos de personagem, foi quando ele conseguiu mais aprofundar ali, ele realmente. E agindo como o Hill, né? Porque o Undertaker também, durante boa parte da carreira, acabou sendo o bonzinho, mesmo tendo esse tipo de personagem, né? Mas ali Sem querer. ele assumiu meio que esse papel, né? E é o período também que o Kane acabou sendo importante, né? O Kane, irmão dele ali, que a gente estava até conversando aqui em off. É um personagem relativamente jovem, né? O surgimento do Kane, porque ele vem em 97, né? E o Kane não fica Demon Kane pra sempre. Não. Rapidamente ele já perde a máscara e vai pra uma outra vibe. Mas naquela história, o começo de tudo é o Undertaker é, afirmando que a versão que o Kane alegava de que ele colocou fogo na casa dos pais lá na infância deles era verdade, porque no começo da storyline, né, dá a entender que o próprio Kane colocou fogo, e aí virou Sim, aquele piromaníaco e tal. Mas o Undertaker ele fala, não, fui eu mesmo. Então, tipo assim, o Undertaker, ele, nessa história com o Kane, ele é o vilão. Né? No fim sim. das contas, ele é o vilão, ele é o cara realmente ali que causou tudo, que originou a criação do Kane, né? E é muito bom ali, o Stone Cold acabou se envolvendo também no meio dessa É, briga, eu foi muito lembro bom. também. Tem vídeos e vídeos do Stone Cold pendurado lá, né? Lá, Sim. aquele crucifixo do Taker lá. Não, mas. Era uma pegada bem diferente, né? Até pela história mesmo, né? O próprio Vince era teoricamente o Senhor das Trevas, né? Esse A aí foi história mesmo. um dos grandes plot twists da Plot história, né? twist. Pois Pô, é. foi absurdo. Tava querendo sequestrar a própria filha, pô. Não, Foi então. muito bom, muito bom. Seria o Uncle Hold também algum plot twist quando for revelar a identidade dele? Eu Será? espero que não, sinceramente. Será o Espero que seja Vince? um Bodalas mesmo, alguém assim. Eu juro pra você que eu esperava que até o Corbin fosse entrar nisso aí, né? Porque ele tava sumido, mas infelizmente não, né? É, pois é, né? Inclusive, até entrando aí sobre Bray Wyatt, cara, antes aí, daqui a pouco a gente volta até pra falar um pouco sobre Undertaker um pouco mais, mas o Bray Wyatt, ele tá aí com esse novo personagem, né, sendo construído a um longo prazo, digamos assim. Bom mesmo. Recentemente teve até aí uma notícia dele lá falando que o personagem de The Fiend morreu na WrestleMania 37, para quem tava com expectativas de retornar, não vai retornar. O personagem original não vai por uma questão pessoal dele ali, que ele fala que seria um desrespeito voltar com o Luke Harper, o Bruce Lee ali falecido, né? Mas esse novo personagem aí dele, eu vou te falar, eu sinto que o que é mais interessante até agora pra mim é mais o Uncle Howdy. Eu acho que o Uncle Howdy tem algum mistério que eu quero saber mais. O Bray em si, pra mim, é segundo plano hoje em dia, assim. Sim, ele parece mesmo. Quando ele retornou no Extreme Rules lá, eu tava achando que ele ia fazer um resgate mesmo. Ele ia pegar, tipo, o Ear of Words, né, o Devorador de Mundos lá, e fosse dar uma repaginada. Que era um bom personagem. Na minha opinião, esse é o melhor. Tipo, quando ele dizia que ele era a cara do medo, que ele tinha passado o Undertaker nessa situação aí, em questão de ser a cara do medo, eu concordava.
Eu gostava muito do Devorador de Mundos. E aí, quando ele veio, começou todo esse enrolo, né? Como eu havia comentado mais cedo, eu acredito que o retorno dele foi um pouco apressado, né? Puxaram ele um pouco antes por pressão popular mesmo. O povo estava pedindo muito para ele voltar. Se ele não aparecesse lá naquele Extreme Rules, alguém ia morrer. Tenho quase certeza disso aí. Então botaram ele lá e começaram a postergar essa storyline. Realmente parecia umas semanas que era um videozinho no telão lá e o LA Knight falava alguma coisa. Então acabou rendendo bastante. E, bem, nesse meio tempo ele fez referência tanto ao Devorador de Mundos quanto ao The Fiend, né, o Bray Wyatt da Casa Divertida, e acabou que na luta lá ele foi um personagem completamente diferente, que eu ainda não sei o que é. Eu, sinceramente, eu tinha uma expectativa completamente diferente, não pelo Bray Wyatt em si, porque eu tenho para mim que o Bray Wyatt é muito superestimado. Ele é um lutador mediano, ele não tem nada demais no moveset dele, ele não é um high flyer também, ele não faz muita acrobacia, mas ele entrega muito show, né? Ele é um cara mais showman, né? Ele sabe montar a história, ele sabe fazer um clima. Então, o Ele sabe ponto muito forte produzir, né? dele, isso, Ele como Booker vai se dar muito bem no futuro se ele virar um. concordo plenamente. Então, tipo, ele faz todo aquele show, ele vende muito bem aquilo ali, e a luta dele é uma luta ok, não tem nada de especial, nada de espetacular. Então, esse é o padrão dele ali, ele é para mostrar o que ele sabe fazer. E só que o que me decepcionou nessa luta não foi nem nada a ver com performance, nem nada do tipo, não. Foi a luta mesmo. Porque quando anunciaram foi Pitch Black Match, não foi isso? É. Pitch Black Match. Eu tava. É uma luta nova, uma modalidade nova de luta, uma nova estipulação. Então não dava para saber o que vinha daquilo ali. O que eu achava que fosse acontecer, justamente por ter voltado o Bray Wyatt com o Uncle Howdy, aqueles bonecos todos da Casa Divertida, eu achei que fosse ser a iluminação da arena apagada, um foco de luz em cima, tipo as promos que ele faz mesmo, né? Aquelas promos que o Ed senta para falar lá e fica aquela luz azul, uma coisa desse tipo. E eventualmente a luz ia apagar, e aí poderia aparecer o Uncle Howdy, poderia aparecer algum outro membro dessa possível stable, ou até mesmo das marionetes lá da Casa Divertida. Mas não, foi uma propaganda gigante aquela luta, né? Foi um merchan. É. Era Mountain Dew e pronto, né? Botaram aquele neon todo lá, que também eu achei que foi muito exagerado. A LA Knight estava literalmente parecendo uma luz de neon, né? Parece uma lâmpada, a roupa dele acesa. E teve aquela luta lá que foi ok. O visual do Bray eu achei muito bom, apesar de tudo lá, né? Tipo, ele chegou com aquele olho de guaxinim lá, parecia um guaxinim. Eu queria ver sem o Neon como que é esse visual dele. Porque não consegui ver nitidamente ali o. No caso com a máscara, É. porque sem o neon, acho que ele é normal. A única diferença que tinha era o olho. Que ele tava com aquela sombra no olho. Mas acho que É. aquela maquiagem era só pra aparecer no escuro mesmo. Se É, você tirar o então. neon, ela some. Aí teve aquela máscara, É né? um problema, né? Porque significa que só vai funcionar esse personagem se lutar com neon. Aí toda a luta dele vai ser Exatamente. de neon? Não dá pra fazer toda a luta de neon. Exatamente. Esse foi o problema que eu achei, porque eu achei muito bom a caracterização. Realmente ele parecia uma outra criatura, né? Botaram a primeira vez que eu vi uma lente que acende no escuro, né? Aquela lente que reage à luz negra também, então o olho dele ficou acesão. Fiquei maneiro, só que tipo, ok, então para isso funcionar, a próxima luta dele que ele for fazer assim vai ter que ter essa luz negra de novo? É. É como que eles vão fazer? Vai ficar o mesmo problema do The Fiend com aquela luz vermelha de motel, né? Nossa, aquela era ruim porque não dava nem pra ver a luta em si, Não, né? não dava, não dava. É, então. Foi aquela Hell in a Cell que ele fez com o Seth Rollins. Era luz vermelha, eles pintaram a cela de vermelho, então não dava para ver nada daquilo ali direito. Foi o desastre, né? Né? Enfim. Mas é por aí mesmo a questão do Bray Wyatt, né? Pelo menos o. Bom, ele tá formando uma stable, ao que tudo indica, né? Sim, Parecia e que pra, não, mas voltou essa ideia, parece. sim. E para você ter uma noção que tá mais me dando hype, incrivelmente, agora, pós Royal Rumble, não é nem saber o que aconteceu com o Uncle Howdy, ou o que é aquilo que o Bray botou de máscara no final, mas é saber o que vai acontecer com a LA Knight. Quero saber o que aconteceu com ele. Se ele morreu, ele foi puxado lá pro submundo, se ele vai virar um membro da stable. Eu pensei até nessa de uma opção, de tipo assim, em breve, quando for revelando talvez alguns nomes da stable, ele ser um deles, sabe? Tipo, e aí, digamos que isso aí foi uma espécie de batismo, né? Pra ele poder entrar pra lá. Sei. Aí,
Eu acho que essa é uma boa possibilidade, na verdade. O LA Knight é muito bom, na verdade. Ele entregou tudo na rivalidade, né? Ele entregou Sim, tudo. ele basicamente fez sozinho, né? É, Ele se interessou por causa dele. então. E esse é o ponto, né, pô? O Bray Wyatt, ele não é um babyface, ele não fez. Mas ele também não é um heel, é muito estranho ele nessa. Não dá pra saber exatamente o que Então, ele eu é. acho que ele deveria ser heel sempre, assim, pra funcionar Eu melhor. também. O problema é que todo mundo gosta dele heel e vai aplaudir ele como heel e vaiar o É, face, então. indiferente de quem seja. Exatamente. Foi assim. Por isso que ninguém tem coragem de rivalizar com ele. É o que o Meltzer fala muito, né? Os O caras Seth evitam. Rollins chegou a comentar também, né? É, o Que Seth é um Rollins problema. que o Seth Rollins se prejudicou muito depois daquela feud, né? Sim, que o Seth Rollins estava em alta ali, pô. Ele era o campeão, tinha batido o Brock Lesnar, ele tava todo mundo Sim. ali, né? Acho que o melhor Aí, encaixe que dá é sempre com o Orton, né? Porque o Orton ele é o tipo de cara que não quer face. não. Então, se os Mas o caras Orton vaiar é, ele, o ele tá Orton é nem aí incrível. se vaiar ele. Tipo, eu sou twinner mesmo, dane-se. Sim, eu sinto falta do Orton, né? Espero que ele consiga voltar. Ele Pois entregava é. muito bem. Então, Mas, o Bray Wyatt em si, ele. O personagem dele, ele atualmente, ele não causa nem medo, né? Ele teve períodos que poderia causar medo, ele teve períodos que teve profundidade. Hoje em dia eu só acho um personagem confuso e que visualmente chama a sim, atenção, assim, sabe? Então esse é o ponto. eu acho muito superficial pro que ele já foi já no passado. Concordo plenamente. Foi, como eu disse, o Bray Wyatt, né, o Devorador de Mundos, para mim é um dos melhores. Em questão de medo, ele é o melhor. Porque nessa época em específico, desde que ele chegou com isso, com a White Family, né, que aí foi adicionando o Braun Strowman, entrou depois, era uma parada muito pautada na realidade. Então era tipo aqueles fazendeiros esquisitos que moravam numa casa isolada no meio de uma floresta e você não sabe quem eles são, o que, que eles fazem, eles agem estranho, eles têm uma religião estranha, e você, tipo, claramente, o seu vizinho poderia ser um membro da White Family e fazer parte daquela religião. E você não sabe se eles sacrificam crianças, qual a relação dele. A única coisa sobrenatural que tinha na história era a existência da Sister Abigail, né? E ninguém sabia se ela era verdade ou não. Então podia ser só uma religião comum. Uhum. E toda vez que ele aparecia com aquela parada lá de corre, né? Corra e apaga a luz, com aquele lampião, fazia a promo muito bem, era uma parada que dava medo porque poderia ser real e você não conhecia nada. Era pé no chão, né? Exatamente. E aí você olhava você olha pro Eric Rowan, pro Luke Harper e pro Braun Strowman, quando ele tirava aquela máscara, pô, o Luke Harper, você olhava para aquele olho regalado dele, dava medo, né? Sim, com E aí certeza. o tempo foi passando, né? Isso dava muito medo, era um personagem muito interessante, né? Porque você não, quando você vai trabalhar o terror assim, principalmente no Pro Wrestling, é difícil, porque você não vai fazer um filme de terror. Você não vai botar um espírito flutuando ou alguma coisa para te dar susto. Então tem que ser trabalhado num terror psicológico. O que o Devorador de Mundos fazia muito bem e que eu acho que se perdeu no The Fiend, né? O Devorador de Mundos dava 10-0 no da Casa Divertida, porque o da Casa Divertida já era mais mensagem subliminar, já É. tinha aquela parada de lavagem cerebral. E o que eu entendia no início do The Fiend era um programa infantil que passava para o seu filho meio que deixar a criatura entrar e ela tomar conta da casa com os pais e tudo. Tipo filme de terror mesmo. E com Uhum. o passar do tempo, o The Fiend se tornou palpável e real. Ele estava lá, era ele que lutava, então perde esse medo do desconhecido. Uhum. É a mesma coisa com ele agora. Tipo, agora eu já não sei nem se ele, o que ele é, o que ele tá fazendo, se ele quer dar medo, se ele quer ser só um psicopata. A melhor promo que ele fez desde que ele retornou foi ele sentado na cadeira, com um lampiãozinho falando como Devorador de Mundos. E Né? eu achei que ia voltar, inclusive, com aquilo, né? Eu também eu fiquei muito feliz naquele momento, mas na semana seguinte, quando apareceu a intro da Casa Divertida, eu disse, ah, não. Mas o Bray é um cara genial, né? O Bray Você Wyatt vê que sempre é muito bom. eu acho que ele mesmo falou isso numa entrevista uma vez. No comecinho dele com esse personagem, ele se inspirava às vezes em umas expressões faciais e aí de fala do estilo do Charles Manson, né? Lá o psicopata, né? Sim. E você via que realmente tinha um pouco de Sim, associação ali no estilão, assim, né? tem um vídeo dele que, tipo, um cara chegando de carro, entrando na floresta e vendo uma casa branca no meio do nada, e você vê era o Eric Rowan cortando lenha lá atrás com aquela Uhum. máscara de ovelha. Ele entra na casa, tem um maluco cabeceando a parede falando obedecer, obedecer. Aí chega no porão, tá ele lá sentado com aquele lampião, aí você fica, caramba, o que que tá acontecendo? É uma seita mesmo. Dá pra ser real É aquilo. Dá medo, muito legal, né? né? Aí houveram alguns personagens também, né, que
não sei se davam medo ou davam nojo. Um deles foi o Brookman, né? Que a gente tinha ele ali também com aquele estilo quase que de um voodoo ali. E a questão das minhocas, né? O cara que Sim, trazia as minhocas lá na boca e que dava muito nojo, 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 né? Medo, eu não sei. E também, como ele não foi um lutador de vencer grandes nomes, over pra caramba, né? Acho que tira um pouco dessa áurea de, nossa, sim. esse cara é assustador, agora É, não ganha de ninguém. Mas pra mim dava mais nojo, assim. na reta final dele mesmo, né, ele meio que aparecia, tomava um golpe, caía, perdia a luta. Né? Teve algum, não sei se foi um Royal Rumble que ele entrou e logo saiu também, mas eu lembro de uma luta em específica que ele tomou um soco e o cara fez o pin e perdeu. Então ele tinha toda aquela entrada meio todo voodoo, andando todo torto, aquela fumaça laranja, dando porrada com o relógio na cabeça. Mas, querendo ou não, o nojo acaba sendo um dos aspectos do medo, né? Então você olha para aquilo, acha esquisito, você quer se afastar daquele cara. Tem um vídeo do John Cena com o Bugman também, que o John Cena abre uma porta, tá tudo preto, o Bugman cantando uma canção de Ninar, dá uma relojada na cabeça, o John Cena fecha a porta e tipo, não quero isso aqui não, deixa esse vídeo pra lá. E seguindo esse pensamento do Bugman agora, eu acho que a Asuka pode ir para um caminho parecido, sinceramente. Porque quando ela retorna agora no Royal Rumble de 2023, ela tira a máscara, ela tá com uma pintura que eu, sinceramente, eu não reconheci a Asuka. Né? Tipo, o cabelo ela cortou, botou uma lente amarela, uma pintura que ela parecia uma psicopata. E no segmento dela com a Carmela no Raw de ontem, ela tava conversando, no caso a Carmela tava falando com ela só ficou com a cara de psicopata e começou a babar um negócio azul. Esquisito. Acho que a Asuka deve ir para um caminho assim também, algo para causar um desconforto. A É, maquiagem dela já causa uma estranheza. Você vai olhar para a Asuka, tá meio estranha, tá meio esquisita pode ser. aqui. É difícil falar porque ela ainda tá desenvolvendo, né? Mas Sim, realmente eu tem acredito que como ela ir. possa pegar algo assim. Sim, sim, já entendi. Agora, sobre esses aí que às vezes não causam tanto medo e são mais pé no chão, teve o Aleister Black, né, cara? Uma pena que, Quando, assim, o Aleister Black ele não conseguiu desenvolver muito aquele personagem que ele tava vindo ali. Ele falava sobre um- um- uma questão ali de ele ter tido um pai, né? Um pai ali das trevas que ensinou ele sobre alguma coisa. Aí tinha lá aquela, meio que aquele livro, né? Eu até brincava na época, ele é filho do Undertaker, né? Porque o carinha que ele mostrava sim, como pai parecia muito ali a imagem do parecia. Undertaker. É, e aí ele estreou o personagem novo e foi demitido depois. Aí tentaram levar para o Elite, mas foi uma outra coisa que levaram para lá, né? E então foi uma pena, né, cara? Eu esperava que ele também fosse nessa pegada meio que de. Aí não seria nem bem só uma seita pé no chão. Eu acho que ia misturar um pouco de pé no chão Eu com também. uma coisa mais viajada ali, né? De você ter ali as tochas por trás, escuridão, um trono, né? Mas eu fiquei muito curioso para ver para onde que ia, né? Infelizmente não deu para abordar, né? A demissão do Aleister Black, para mim, foi uma das mais tristes. Porque eu gostava muito dele. Ele, como lutador, ele é muito bom. As apresentações que ele faz dentro do ringue são incríveis. E eu achava o personagem dele muito maneiro. Ela apagava aquela luz, tocava aquela guitarra, ele levantava igual um defunto naquela fumaça. Eu achava, cara, esse maluco é muito maneiro. Ele Ele era entrava no grandão, ringue, né? Alto, sim, tatuado, assim. Ele tinha ele não, uma aparência séria o tempo todo, né? sim, ele não tinha um porte físico gigantesco. Ele era um cara forte, É. mas no shape normal. E a apresentação dele em ringue era muito boa. Então, se eu não me engano, até essa entrada dele era baseada numa tentativa de entrada do próprio Undertaker. Né? Aquele negócio de levantar no meio das velas. E pô, quando ele começou aquele novo personagem de terno, sério, falando aquela monte de vela, aqueles desenhos, falando de forma enigmática, ele disse, pô, isso aqui não tem como dar errado. Incrivelmente, né, ele foi demitido. É. Quando ele Uma foi pra pena. Elite, ele tava outra coisa completamente diferente E disso. eu Mas, acho que na pandemia ia funcionar esse personagemzinho assim. Porque você tinha a oportunidade de não ter o público ali, que muitas vezes, por falta de paciência, não presta muita atenção. Ou então o cara começa a pro mais, começa a gritar, what, tipo, ah, quer ver luta, né? Na pandemia ele ia ter a oportunidade, né, cara? Foi uma pena mesmo. Eu acho que teria rendido esse personagem mais dark dele ali, né? Mas quem sabe um dia um retorno, né? eu realmente espero que agora, que se o Triple H continuar, né, porque tudo fica uma incógnita, que era basicamente ele que estava trazendo todo mundo de volta, assim que o Aleister Black resolver voltar, ele tem uma oportunidade. Porque eu acho ele um cara muito bom, assim. E
essa pandemia foi um problema também para essas histórias mais obscuras, né? Que eu não sei exatamente o que aconteceu, mas depois começou a pandemia, essa era Thunderdome, que veio as demissões em massa, né? Começaram Sim, a sim. tirar algumas coisas É, e eles nisso. conseguiram fazer os filmes, né? O filme lá do Bray Wyatt também. Sim, o do Undertaker foi muito bom. O do Bray Wyatt foi meio confuso, eu precisei assistir umas 3 vezes para entender tudo direitinho. Mas, pô, aquele do Undertaker foi bem legal, né? O AJ Styles também é muito bom, então entregaram muito bem aquela luta toda.